O ministério de Ailton José Alves na IEADPE é levado desde 1998, fundamentado em tudo que se não deve existir dentro de uma igreja. E para que houvesse sustentação até hoje, ele compôs uma equipe de obreiros novos, mas que ao longo do tempo revelou-se um sistema tirano, opressor, ditador, altamente desconfortável e sem futuro para aqueles que querem trabalhar na obra de Deus. Eu vou mostrar aqui agora a você que um obreiro que tem no seio dessa IEADPE muita confiança, ou tinha, a carga, a opressão está tão grande que ele não tem outra alternativa a não ser falar muitas vezes sem querer. Estou falando do Natanael Balé, tal qual não deve ser a surpresa de Ailton José Alves. Natanael Balé foi flagrado pregando em outro ministério, de mangas de camisa polo, e olhem só o que ele disse. A mensagem não está um pouco nítida, mas eu transcrevi e eu quero apresentar a você a transcrição da mensagem dele, além do vídeo que eu vou lhe mostrar agora, mas também eu peço a você que continue comigo, que eu vou provar a você que esse ministério está oco. As suas bases estão enferrujadas, oxidadas, de tal forma que não tem mais a sustentação. O que você vê aí é somente a capa. Mas, já dizíamos antes, nós irmãos, que de espiritual não tinha nada. A ausência do Espírito Santo de Deus, ela se faz ver e sentir em todas as ações desse ministério, tanto do Ailton José Alves como dos seus auxiliares. Então, assistam aí agora a pregação de Natanael Balé em outro ministério, e depois eu vou aqui reescrever, ditar para você o que é que ele está dizendo. Preciso definir esta nação. Pessoal aqui não. Santo, porque eu vou fazer maravilha. Se eu estiver louco, suporte a minha loucura. Eu estou correndo o risco de vir aqui. Vocês sabem, eu congrego em outro ministério. Deus está quebrando o protocolo, uma regra, uma regra. Eu não sou propriedade, nem você é propriedade de uma religião. Nós somos propriedade exclusiva do reino de Deus, do reino certo. O evangelho não tem fronteira, não tem barreira. Eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar no teu marido, no teu filho, na tua filha, na tua mulher, no teu parente, no teu negócio. Eu vou entrar aqui dentro do vento do meu filho, vai soprar aqui. Os quadros, muitas almas, muitos batismos do Espírito Santo, muita cura divina, muito milagre aqui, muita glória de Deus aqui. Esse lugar é pequeno para o que eu quero fazer. Um pequeno vídeo, mas que uma vez flagrado, retrata e traz à tona ao conhecimento a real situação do sistema tirano, opressor, ditador, carnal e sem inspiração e aprovação de Deus, levado a efeito nesses 20 e poucos anos, 25 anos vai fazer, pelo gestor Ailton José Alves. Eu vou traduzir para você o que Natanael Balé diz e vou enfatizar a gravidade da revelação dele em suas palavras. Ele diz o seguinte: existe crente nessa nação, não é só aqui não, porque eu vou fazer maravilha no vosso meio. É uma mensagem profética. Se eu estiver louco, ele diz, suporte a minha loucura. Aí é a gravidade do caso. Olha só o que ele diz. Eu estou correndo risco de vir aqui. Vocês sabem, eu congrego em outro ministério.
Deus está quebrando o protocolo na terra. O recado é contra protocolo na terra. Eu não sou propriedade, nem você é propriedade de religião. Nós somos propriedade do reino de Deus. Não tem fronteira, não tem barreira. E começa a falar em línguas estranhas e depois ele começa a falar uma mensagem profética para a igreja. Eis aí, em outro ministério que não conseguimos identificar, ele está de camisa polo, na linguagem militar à paisana, e assim, se revelando na realidade aquilo que ele tem no coração, aquilo que ele tem como um ser livre, que, por certo, se sente oprimido, muito mal, nesse ministério e com essas normas estabelecidas por Ailton José Alves, porque ele enfatiza, dizendo o seguinte: eu estou correndo risco de vir aqui. Olha só, como é que um pastor, gozando da liberdade dada por Jesus, para falar à igreja de Jesus, diz que está correndo risco de ir naquela congregação, naquela reunião, falar a palavra de Deus. E diz: vocês sabem que eu congrego em outro ministério. Essas palavras, por si só, já são capazes de mostrar o quanto esse ministério, essa norma de Ailton José Alves, está fora dos preceitos divinos. Mas, irmãos, para confirmar tudo o que a gente vem dizendo, vocês vão assistir, e eu vou falar aqui, para isso eu anotei, algumas expressões também de Hélio Ribeiro, de Jonatas Lins e de Elmir Ribeiro. Neste vídeo do Hélio Ribeiro, vocês vão ver ele dizendo o seguinte: o pastor Hélio diz, assim que deixou a IEADPE, veja que situação. Eu estava muito doente, tomando remédio para dormir, tomava remédio, não dormia. E isso foi me apavorando, até que eu procurei uma psicóloga e contei toda a minha história. E sabe qual foi o conselho que ela deu? Disse: olha, eu vou lhe dar duas palavras, uma como cristã e outra como profissional psicóloga. A primeira, suporte. E a segunda, tome uma atitude, porque de uma hora para outra você poderá ter um AVC. Então, eu vinha muito doente, tomando remédio para dormir, tomava um remédio e não dormia, e isso foi me apavorando, até que eu procurei a psicóloga, contei a ela toda a minha história, desde lá de trás até o presente. E ela disse a mim: olha, pastor, eu tenho duas palavras para lhe dizer, uma como crente e outra como psicóloga, como profissional. E eu disse: qual é, irmã? A primeira, como crente, suporte o que está passando. E a segunda, tome uma atitude, senão o senhor vai ter um problema sério, pode ter um AVC a qualquer momento. Eu disse: está certo. Conversei com minha esposa, falei com os meninos e disse: eu vou tomar uma atitude. Chegou a hora de agir. Você está vendo, irmão, a gravidade, irmãos, dessa maneira ditadora, tirana, opressora, como Ailton José Alves trata os seus obreiros. Esses saíram, muitos morreram e muitos estão somente a casca, agindo com dissimulação, com hipocrisia. Veja a cara de Luiz Mário, de Oscar Dantas, de Isaac Silva, do próprio Samuel Oliveira, quando estão no púlpito. São homens que a gente vê que estão totalmente despidos da graça. A gente percebe em suas fisionomias que eles estão sendo oprimidos, mas estão ali suportando por causa das conveniências pessoais. O Jonatas, desse vídeo, logo é um replay que eu já publiquei, ele diz o seguinte: olha só, grande eu sou, uma palavra profética. O dono da igreja sou eu, o povo é meu, e a parede eu derrubo, e o meu nome vai ser glorificado na terra. Grande sou eu, dono da igreja sou eu,
disse que quem se atrever a pôr mais reboco nessa parede vai cair junto com a parede. E que parede é essa? Eles não têm coragem de derrubar. É a parede de separação que Ailton José Alves colocou entre o ministério dele, entre a igreja dele, entre os obreiros dele e a verdadeira obra de Deus. Eu não quero aqui fazer medo a ninguém, não sabe o que foi que Deus disse, está aqui na palavra. E quem se atrever a querer colocar mais reboco nessa parede, vai cair junto com a parede. Ele prossegue dizendo: e quando a parede cair, alguém vai dizer, caiu a parede. E quem levantou a parede já não existe mais, porque é Deus quem abate. Você lembra-se que a Bíblia diz que Deus abate aos soberbos, mas dá graça aos humildes? Ele está falando aqui de Ailton José Alves, que levantou a parede, vai ser derrubada, e quem levantou, no caso que foi Ailton José Alves, vai ser abatido. E depois que a parede cair, alguém vai dizer, caiu a parede, e quem levantou a parede já não existe mais, porque Deus é Deus que abate. Eu não tenho medo de desafiar ninguém, que eu também pensei, olha só, nessa besteira, que a parede tinha que existir, porque do lado de cá, eu sou melhor, a minha igreja é a melhor, e tem isso e tem aquilo. Aí ele grita, isso é besteira. Jeová está mostrando que grande é ele. Pode ter o que tiver. Se não tiver Jesus, não adianta. Quando ele diz isso é porque ele hoje sabe, como sabia antes, mas não dizia, mas ele hoje sabe que Jesus não pode estar no sistema corrompido, como o atual sistema implantado por Ailton José Alves na IEADP. E eu não tenho medo de dizer aqui a ninguém que eu também pensei nessa besteira, que a parede tinha que existir, porque no radical eu sou melhor, a minha igreja é melhor, é a maior, e tem isso e aquilo, isso é besteira. Jeová está mostrando que grande é ele, pode ter o que tiver, se não tiver, é fluido, não abre não. Pode se preparar aqui essa parede. Prosseguindo. Sabe por quê, irmã? Venha cá. Aí chama um irmão. Olha como é grave a situação desse ministério. Aí ele põe a mão sobre os ombros do irmão e diz, morava na mesma rua que eu, passava por mim todo dia, dava a paz do Senhor. Se eu precisasse de alguma coisa, ele era meu vizinho. Mas sabe o que acontecia? Aí ele pergunta ao obreiro que está no púlpito dele. O senhor podia cultuar comigo? O homem diz, não. Em algum culto? O homem diz, não. Aí ele diz, por causa de quê? Aí ele mesmo responde, da parede. Ouvindo, irmão. Ouvindo, irmão. Ó, parede vai cair. Mas por quê, irmão? Aqui, ó. Deixa eu ir ver, cara. Morava na mesma rua que eu. Passava por mim todo dia da rapaz do senhor. Respondia ele. Se eu precisasse de alguma coisa dele, era meu vizinho. Mas sabe o que acontecia? O senhor pode cultuar comigo algum culto? Por causa de quê? A parede. E agora que ele se sente liberto, com as amarras abertas, soltas, quebradas do sistema opressor de Ailton José Alves, aí ele diz, aos da Rede Esperança, esses eu tenho responsabilidade. Não trate mal ninguém de outra igreja. Viu? Dê a paz do Senhor a quem você encontrar pelo caminho. Não fale mal de nenhuma outra igreja. Ele viu isso aonde? No sistema que ele sempre participou. E nem de pastor de nenhuma outra igreja. Porque no dia que a parede cair, ele tem certeza que a parede vai cair, e eu digo, a parede já caiu. Falta apenas
ela ser revelada aos olhos de muitos que não querem ver. No dia que a parede cair, você vai ter que olhar para a cara para alguém de outra igreja e vai ter que abraçar, vai ter que andar de mão dada, porque a igreja é de Jesus. Só faltou complementar, e não de Ailton José Alves. Eu vou mandar um recado para os da Rede Esperança, que eu só sou responsável pelo da Rede Esperança. Não trate mal ninguém de outra igreja, viu? Dê a paz do Senhor a quem você encontrar pelo caminho. Não fale mal de nenhuma outra igreja, nem de pastor de nenhuma outra igreja. Porque no dia que a parede cair, você vai ter que olhar cara a cara para quem é de outra igreja e vai ter que abraçar e vai ter que andar de mão dada. Porque a igreja é de Jesus. Você vai ver agora, nesse outro vídeo, o Hélio dizendo o seguinte: os homens não aceitam mudança. Repete 3 vezes, mas Deus faz mudança. Aí ele diz: quem manda é Deus, o dono da igreja é Deus, o grande é Deus, quem muda é Deus, quem coloca é Deus, quem tira é Deus. E pronto, e acabou, e é isso mesmo. Deus me disse: eu vou soprar um vento nos 4 cantos de onde? Desse estado. E eu vou fazer as mudanças que eu quero fazer na minha igreja. A igreja é de Deus. Aí ele diz: e acabou. Aí ele, prosseguindo, diz: e se botar o pé e dizer: eu não faço mais daqui para frente. Olha só como é tão forte. Aí Deus arranca com pé e tudo. Por quê? Quem manda é Deus. Quem tem o poder é Deus. Você está vendo a situação? Seria bom que eles tivessem dito quando estivessem ainda lá no ministério. Os homens não aceitam mudanças, mas Deus faz mudança. Os homens não aceitam, guarde isso, mas Deus faz mudanças. Os homens não aceitam, os homens não concordam, mas Deus faz mudança, porque quem manda é Deus, quem é o dono é Deus, quem é grande é Deus, quem muda é Deus, quem coloca é Deus, quem tira é Deus, e pronto, e acabou, e é isso mesmo, é Deus fazendo mudança, irmão. Bastou a DCA aparecer, que é mudança para todo lado. E vem muito mais mudanças. E vem muito mais mudanças. Porque Deus disse a mim: eu vou soprar o vento nos 4 cantos desse estado e vou fazer as mudanças que eu quero fazer na minha igreja. E acabou. Se quiser dizer que é mentira minha, diga. Estou nem aí com isso. Ó. Pode me chamar de mentiroso, pode dizer que eu estou com conversa afiada. É dizendo e Deus fazendo. Todo dia tem mudança. Todo dia tem mudança e Deus vai continuar fazendo. E se botar o pé e dizer: eu não faço mais daqui para frente, aí Deus arranca com o pé e tudo. Porque quem manda é Deus. Quem manda é Deus. Quem tem o poder é Deus. Diga amém por isso. Nesse outro vídeo, você vai ver o Elmir Ribeiro, uma profecia para ele antes dele sair. Olha só. O homem não quer, mas este ano algo vai acontecer na tua história. Aí ele diz: eu não te constituí para pregar em Pernambuco. É o que Ailton José Alves quer. Ele sai para a Europa, para a África, para os Estados Unidos, mas quer manter os obreiros com colar cervical de ferro, como os obreiros, como os escravos antigamente, e os tornozelos acorrentados. Homens inteligentes, homens que foram libertos por Jesus, não podem continuar nesse sistema opressor. Eu vou repetir: os que aí estão por conveniência, mas estão doentes. É só você perceber nos púlpitos as fisionomias que revelam o estado doentio da alma, do seu interior.
Eu me lembro muito bem quando fui pregar no congresso em Petrolina e Deus usou um presbítero para mim e ele veio até o púlpito e ele disse assim: homem, o homem não quer, mas eu, Senhor, te digo, este ano eu farei algo na tua história. E eu nem sabia o que era. Olha aqui o algo, é a Desseara, é Deus dizendo: abre a tua boca. Eu não te constituí para pregar em Pernambuco, é para o mundo, é para todos os lugares. O dom que Deus te deu não tem CNPJ nele. O dom que Deus te deu tem graça. E tem muitas vidas que precisam ser alcançadas. Agora neste outro vídeo você vai ver o pastor Hélio dizendo: olha, não vá nessa onda não. Veja como o desaforo é tão grande. Ele diz que dizem que a Desseara é obra do diabo. A Desseara é de Deus. Você está vendo como a coisa é tão difícil? Então, esse castelo de Ailton José Alves, com Judite, né, Luiz Mário, Ailton Júnior, nós não cessamos de dizer, é um castelo aparentemente muito, que chama muita atenção, mas as suas bases estão à flor da terra. Não somente a flor da terra, como edificado na areia. Não tem estrutura que suporte. Ele está tombando ao vento. Esses homens que aí estão, que elogiam esse gestor presidente, que o chamam de anjo da igreja, é puramente uma aparência, porque ganham altos salários, mas que no âmago, eles sentem que estão fora do plano e da vontade de Deus. Não vá nessa onda que a Desseara é obra do diabo, não. Aí você vai perder a bênção. A Desseara é obra do céu, é obra de Deus. Amém? Não bota isso na cabeça, não. Não vai ser ludibriado por ninguém. Você tem direito de você mesmo pensar, sem ninguém manipular seu pensamento. Não deixa ninguém manipular os teus propósitos, tuas decisões e os teus pensamentos. Ninguém, só Deus. E o Hélio ainda diz, não se deixe ludibriar, quer dizer, nem manipular por ninguém. Não deixe ser enganado, não deixe ser conduzido, não deixe ser moldado, não deixe ser maquiado por ninguém. Siga a sua própria consciência. Ou seja, você sabe o que é que ele está dizendo? Não seja vítima desse sistema, como eu fui durante muito tempo, e é um tempo perdido, que eu poderia, há muito, estar livre fazendo a verdadeira obra de Deus. É isso que ele diz. O Jonatas Lins, quando ele termina a mensagem, ora uma mensagem falada, né, por ele mesmo, e ora uma mensagem profética, ele diz: a palavra do céu é de correção para mim e para você, porque lá nos céus só tem espaço para uma família, e a família leva o nome de Deus. A família é de Deus. Pode ser Rede Esperança, pode ser batista, pode ser presbiteriana, lá tem lugar para todos nós, porque a família é de Deus. É no céu, é de correção para mim e para você. Se prepare, porque lá no céu só tem espaço para uma família, e a família leva o nome de Deus. A família é de Deus, a família é de Deus. Pode ser Rede Esperança, pode ser Assembleia, pode ser batista, pode ser presbiteriano. Lá tem lugar para todos nós. Ele diz isso em resposta a essa infeliz frase que saiu do mais profundo coração de Ailton José Alves. Olha o que ele diz. Não se admite que um presbítero crie os seus filhos para ser batista ou presbiteriano ou católico. Ele tem que criar os seus filhos para serem assembleanos.